Olá, estamos aqui no Instituto Genária Viana. Estou com meu livro Qualidades Adormecidas, ABC das Qualidades, onde estarei falando sobre leitura, com a apresentação do meu livro, que fala sobre o resgate e a construção de valores. Está aqui também o Sr. Vital. Por favor, Sr. Vital, vamos aqui falar aqui. O Sr. Vital vai estar falando sobre ilustração com o livro Aconteceu no Quintal, não é isso, Sr. Vital? Vai contar um pouco da história da ilustração, né? Um pouquinho do que representa a ilustração na literatura, de modo geral. Ótimo. E a Mônica, complementando a nossa leitura, vai estar falando sobre escrita, né, Mônica? É isso. O propósito é divulgar essa importância da escrita e eu vou com o meu livro A Propriedade Lexical, ensino para a produção de textos. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então é isso, gente. Todo mundo aprendendo a saber a importância da leitura, que ajuda e complementa na escrita. Então o que a leitura faz? Melhora a nossa escrita, né? A gente tendo o hábito da leitura, quanto mais a gente lê, a gente melhora a nossa escrita, a gente melhora o nosso vocabulário, facilitando a propriedade lexical. A Mônica vai explicar já já. Ela auxilia na memória, porque quando a gente lê bastante, a gente vai exercitando a memória, né? Ela também pode nos aumentar a criatividade, né? Ele também tem as possibilidades das ilustrações, né? Com as ilustrações, a gente consegue viajar naquela imagem e já fazer uma leitura da própria ilustração sem precisar de nenhuma escrita, não é? E isso, falar sobre a ilustração, a importância da ilustração em um texto, quem vai falar é o designer gráfico de Álvaro Vital. A ideia que eu trouxe aqui sobre ilustração, falar sobre ilustração, seria que ela começou desde a época da pré-história, não é? O homem pré-histórico, ele deixou gravado ali a história, o cotidiano dele nas pedras, naquelas imagens que ele colocaram lá do cotidiano, como a pesca, como é que eles caçavam, como é que eles plantavam, como é que eles viviam, e deixou esse rastro, né, para a história aqui. Então, com a modernidade, a ilustração foi crescendo, foram tomando todas as mídias, né, jornais, revistas, TV, internet agora, atualmente. Então, a ilustração ela veio para mostrar e significar para o texto. O que é que ela significa para o texto? Ela expressa ideias, né? Com certeza. E reforçando o que a Andréa falou aqui, a imagem ela explica e acrescenta a informação do texto. Às vezes você está lendo um livro, mas se você tem uma ilustração, você viaja, né? Por outro lado, para finalizar, né, a ilustração ela promove um diálogo muito interessante entre o texto e a imagem, entre a realidade e a fantasia, né? E principalmente entre o escritor e o leitor, né? Uma aluna que falou sobre a capa, né? Que é o que desperta o interesse. Exatamente, a imagem ela desperta. A imagem às vezes fala mais que 1000 palavras, né? Isso é um jargão antigo, mas a imagem é essa mesmo. Você compra o livro pela imagem, ela já vende, aquela capa vende o conteúdo. Então a imagem é isso mesmo, ela ajuda, ela acrescenta no texto, a informação que tem no texto. E essa imagem aqui, por exemplo, desse livro aqui. Do Aconteceu no Quintal. Mas não pude mostrar aqui. Esse livro, ele por si só, a imagem já está dizendo alguma coisa, uma surpresa, um mistério, o que é, não é? Esse é o poder da ilustração. Quando a gente escreve, a gente precisa passar de fato a verdade e a nossa ideia, para que o outro compreenda o que a gente realmente está falando, né? Porque às vezes a gente fala e escreve uma coisa e a outra faz uma outra interpretação. Por que isso? Porque a gente não fez a propriedade lexical. E aí, Mônica vai falar como a gente trabalha para poder fazer uma boa escrita e para que a outra pessoa compreenda o que a gente realmente está querendo falar. Bom dia para vocês. É o seguinte, quando vocês leem essa palavra propriedade, vocês já têm uma ideia do que vocês já leram a respeito, do que as pessoas falaram a respeito disso. E lexical, vocês já ouviram falar sobre essa palavra? Léxico, já ouviram falar sobre léxico? Não? Alguém já? Bem, eu quando estava na idade de vocês, eu tinha uma característica.
eu era muito, mas muito curiosa, que é diferente de ser fofoqueira. Vocês sabem a diferença entre ser curioso e ser fofoqueiro? A gente começa a aprender o significado das palavras nesse uso contínuo, nesse uso do dia a dia. Então, o curioso, por que eu era curiosa? Porque eu queria sempre saber por que as coisas eram daquela forma. Agora, eu queria conhecer. E eu não sou de ficar falando isso para as pessoas, certo? Fofoqueiro é aquele que quer saber só para contar. Ele não quer saber para ele não quer entender as coisas, como é que elas acontecem. Ele quer saber para imediatamente contar para o outro. Estudando a língua portuguesa, eu observei que quando a gente escreve, a gente escolhe as palavras que vão ser usadas no nosso texto. Isso quando a gente fala, isso quando a gente escreve. E quando a gente não encontra essa palavra, dá agonia. Vocês já ficaram em algum momento da vida de vocês querendo falar alguma coisa? Assim, é aquele negócio... Ai, me fugiu a palavra. Né? Ai, esqueci. Aí o outro fala, é essa palavra. Você, não, ainda não é essa. Aí o outro fala assim, não, então é isso. Não, não é isso. Você fica querendo encontrar o quê? A palavra certa. Aquela que vai expressar a ideia que você quer passar ali. Porque não adianta falar outra palavra.